Quem está falando com Jeremias? Aí olha o que Deus diz: levanta-te e vai até a casa do oleiro, porque eu lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu vou perguntar de novo: quem é que está falando com Jeremias? Se já é Deus que está falando com Jeremias, por que ele diz: levanta-te e vai até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras? Deus já não está falando? Por que ele está mandando Jeremias ir para um outro lugar e lá te farei ouvir as minhas palavras? É porque tem posições e locais onde eu me encontro que me impossibilitam de ouvir, ver e sentir a totalidade do que Deus quer falar comigo. Você consegue entender o que Deus está dizendo a Jeremias? Você até está me ouvindo, mas é porque tem uma coisa a mais que eu quero falar. E para eu conseguir falar essa coisa a mais que eu quero, você precisa estar posicionado no lugar exato em que eu quero que você esteja. Você vem no culto, você está cantando, você está orando, você está louvando, está dizendo: eu já ouvi Deus. E Deus está dizendo: você ouviu uma parte, porque tem coisas mais profundas que eu ainda quero falar. Mas você insiste em se conformar com a pequena parte que você ouve. Pensa comigo, estar aqui, Jeremias está ouvindo Deus falando: Jeremias, levanta-te, já estou de pé, Senhor. Vai à casa do oleiro, mas eu já estou te ouvindo. Não, mas eu quero falar lá, mas eu já estou te ouvindo. Já não é Deus, é. Mas tem revelações específicas, em tempos específicos, que eu preciso ser sensível para entender aonde é que Deus quer me levar. E qual é a condição que Deus quer que eu esteja. Deus me trouxe aqui para perguntar a pessoas nessa noite: quanto tempo mais você vai se conformar com só ouvir uma parte? Quanto tempo mais da tua história você vai aceitar viver metade do que Deus quer que você viva? A totalidade para o capítulo 18 é: vai olhar o oleiro, vai ver como o oleiro trabalha, vai perceber o que acontece com o vaso. Desce lá na casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, fica de pé e desce. Senhor, mas aqui já está bom, aqui já ouço, aqui já sinto, aqui já estou recebendo. Ele está dizendo: não tem mais, ainda tem coisas maiores. Vai lá, tem revelações maiores, tem milagres maiores. Vai lá. O convite de Deus para essa igreja hoje é: saia do lugar que limita a manifestação total do que Deus quer fazer. Vai em direção a tudo, a tudo. Tem profetas aqui que Deus quer usar. Tem mulheres de autoridade que Deus quer levantar. Deus está dizendo: vai lá, vai lá. Chegou o tempo. Você até está ouvindo, mas ainda é a metade. Você até sente um arrepio no braço, mas Deus está dizendo: eu quero mais. Oh, meu Deus. Você participa do culto domingo, do culto segunda, do culto quinta. E Deus está dizendo: você até ouve, mas você não está entendendo que eu estou te convidando para ir a um outro patamar. Oh, meu Deus. Perceba, não é Deus que traz o oleiro até Jeremias. Deus poderia ir lá e dizer: oleiro, vai até onde Jeremias está, porque eu quero falar com Jeremias. Mas se eu não estou pronto para me locomover para ouvir o que Deus quer falar, os céus não estarão prontos para me revelar.
as revelações que Deus tem para mim nesse tempo. Se eu não tenho coragem de abandonar a rota que eu tracei, Deus também não trará para mim o que Ele quer trazer. Se eu não tenho coragem de abrir mão do que eu quero, os céus também não me respaldarão. Mas eu vim dizer a você: sai hoje, sai hoje, sai hoje, sai hoje. É um novo tempo. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo. Só quem quer seja cheio. Só quem quer seja cheio. Olha como o Espírito te convida, vem. Teu telefone vai receber uma programação nova hoje. Teu despertador vai ter horário para... Ah, meu Deus. Você vai voltar a acordar pelas madrugadas para voltar a ouvir Deus falar contigo. Deus tem mais. Ele entra na casa do oleiro. E o que pode ter na casa do oleiro senão um oleiro? E o que um oleiro pode fazer se não trabalhar com um vaso, um barro? O que tem de extraordinário aqui? Nada. A casa é a casa do oleiro. Na casa do oleiro vai ter que ter um oleiro. E só é oleiro se ele trabalha com o que ele está fazendo. O que tem de extraordinário nisso? Nada. O mistério com Deus é esse: que Ele consegue te fazer ver o que ninguém está vendo, em cenários que para todo mundo é comum. O que é que tem de assustador aqui? Nada. Mas tem um profeta que abriu mão da sua rota. E se ele abriu mão da sua rota, também foi descortinado nos olhos dele o que ninguém mais vê. E quem abriu mão da sua própria rota consegue enxergar o que ninguém enxerga, ouvir o que ninguém ouve e sentir o que ninguém sente. Você consegue entender que Deus está nos chamando para manifestar o incomum dentro do que é normal para todo mundo? Você vai à padaria, todo mundo vai à padaria. Mas o incomum é você chegar lá, Deus rasgar o céu para você na frente de alguém. Você vai ao médico, todo mundo vai. Mas o incomum é você olhar para alguém e dizer: você vai ser curado, pode ir embora. Você vai para a faculdade, todo mundo vai. Mas o incomum é você chegar lá e Deus te usar naquela terra. Deus está querendo trazer o incomum. Deus quer manifestar o incomum. Olha para essa pessoa aí e pergunta para ela: até quando? Não. Pergunta para ela: até quando você vai continuar vivendo mais ou menos? Pergunta: até quando? Quantos eventos mais vão precisar acontecer? Quantas reuniões mais como essa vão precisar ser feitas para que o teu chamado profético saia do mais ou menos e entre na totalidade? Quantos mais?
Deus está perguntando quantos. Ele quer ativar isso. Chegou a hora de Deus ativar isso. O que você está vendo, Jeremias? O que qualquer um veria. Um oleiro trabalhando, e o vaso na mão dele se quebrou. Aleluia. E o oleiro começou a fazer outro, mas ele fez outro sem me pedir opinião. Ele fez outro conforme ele quis fazer. Porque profeta entende de profecia, mas quem entende de vaso é o oleiro. O oleiro não pergunta: e aí, Jeremias, como é que vai ficar? O que eu faço agora? Ele faz o que ele achou que tivesse que fazer. E aí Deus diz: Jeremias, sabe quem eu me coloco sendo nesse contexto? Não profeta. Neste contexto eu sou oleiro. Porque nesse contexto, Jeremias, eu não preciso da opinião de ninguém para recomeçar uma história na vida de outra. Eu acho que você não está entendendo. O que eu penso sobre alguém não altera o que Deus decidiu fazer na vida deste alguém. Se o profeta gosta ou não do vaso, se o profeta acha legal ou não o barro, não importa. Quem decide o que vai acontecer é o oleiro. É o oleiro. Acaso não posso eu fazer com vocês como este oleiro está fazendo com este barro? Está falando de investimento, de tempo. Hoje a moeda mais cara é o tempo. Não se paga pelo serviço de alguém, se paga pelo tempo desse alguém, atrelado à habilidade que esse alguém tem. Tanto que o nosso serviço é contado por horas. Quando uma pessoa bate um cartão, ela bate de X horas. Divide-se o seu salário por horas num mês. O que está acontecendo é que o oleiro está investindo tempo fazendo. Só que o que ele está fazendo se quebra. E não tem a ver com a não habilidade do oleiro, tem a ver com a fragilidade do material que está sendo usado. Porque às vezes a gente tende a duvidar da capacidade do oleiro. Quando a gente vê nossa história tomando alguns rumos, nossa tendência é pensar: será que o oleiro cuida mesmo como diz que cuida? Será que ele está mesmo envolvido aqui como ele disse que estaria? Mas eu torno a dizer: a quebradura nessa história não tem a ver com a não habilidade do oleiro, tem a ver com a fragilidade do material usado. Porque a Bíblia diz: o vaso se quebrou. Está tirando totalmente a responsabilidade do oleiro. Está dizendo se quebrou. Está falando do material usado. Primeira coisa que eu vim te dizer: o nível das tuas fragilidades não muda o empenho de Deus em trabalhar em você. A sua pequenez, a sua insegurança, as suas fraquezas, os traumas que você tem na tua alma, as feridas que foram te causadas a vida inteira, não diminuiu a vontade do oleiro de pegar você para fazer você ser um vaso de valor. Bate no peito e diz: o oleiro está interessado em trabalhar na minha vida. Não, fala. Tem gente que não tem noção
do que eu sou, do que eu passo, do que acontece comigo, mas eu estou alegre porque o oleiro está interessado em trabalhar na minha vida. Tempo, investimento, e ele está trabalhando, e de repente se quebra. O profeta está observando. Talvez eu diria, troca o material, joga este fora, pega outro, ou faz outra coisa. Só que o oleiro precisa colocar mais água novamente, para que os cacos se juntem de novo. E é assim, vaso vira caco, mas caco ainda é pedaço de vaso. Você entende? E a gente pensa que vai melhorar quando o oleiro colocar a mão de novo, pastor Vitor, ou quando ele colocar o material necessário. Só que vaso, caco, que ainda é pedaço de vaso, quando o oleiro coloca a mão de novo e coloca água, vira uma massa sem forma. E aí a gente fica confuso, porque a gente imagina que quando o oleiro entrar em ação, a primeira coisa que vai acontecer é o que não tinha forma vai ganhar forma. Só que é o contrário, o que estava numa forma perde a forma. Aleluia. Eu vou repetir para você, vaso. Se eu quebrar um vaso aqui e eu pegar cacos desse vaso, endurecido ainda, isso ainda é pedaço de vaso. Você entende? Principalmente depois que vai para o fogo. Mas depois que molha de novo, volta a ser uma lama. E aí quando a gente olha para aquilo ali, é muito parecido com o que a gente lê no Gênesis capítulo de número 1. E a terra era... Você olha e pergunta, para que vai servir isso? Nada. E havia trevas sobre a superfície do abismo. Mas a Bíblia diz assim, ó: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não quero saber qual é a forma, eu não quero saber qual é a condição real. Eu vim só te contar qual é a mão que está tocando nesse caos. Eu vim te falar que a mão que está tocando nesse caos não precisa nem tocar. Se ele abrir a boca e disser haja, e disse Deus haja luz, e houve luz. E disse Deus haja, haja. Eu vim profetizar hoje que vai ganhar forma, vai ganhar forma. Gabriela, se você conhecesse a minha realidade, você não seria tão ousada em profetizar isso. Não, a tua realidade eu não conheço, eu conheço o Deus que vai trabalhar nela. Se você conhecesse a minha família, a lama que virou, você não tem noção. Quanto mais mole, quanto mais facilidade dá o oleiro, oh meu Deus. A fase que você pensa que é a pior, Deus está dizendo, você está na melhor fase da tua vida. Eu te tirei da forma errada e te coloquei como matéria-prima para que eu possa construir o que eu quero. Sabe por que deu tudo errado? Porque não era essa a tua forma. Sabe por que Deus deixou ruir, cair, quebrar? Porque não era isso que Deus tinha para a tua vida. Mas Ele está dizendo, agora eu te coloquei na forma certa e vou começar algo novo.
noção. Olha o olheiro de novo, ó. E aí, olheiro, qual é a forma agora? A Bíblia diz: e fez como pareceu bem aos seus olhos. Fez como pareceu bem aos olhos de quem? Do olheiro. Porque ele não vai permitir que o olhar de ninguém. Eu amo isso em Deus. Ele não vai permitir que o olhar de ninguém defina a forma. E fez como pareceu bem aos seus olhos. Ele está dizendo: quem conhece esse barro sou eu. Quem sabe desse barro sou eu. Quem sabe a história sou eu. Tem mulheres jogadas no chão de joelho aqui na frente, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer: o que você pensa que é caos, na verdade é a melhor fase da tua vida. Você vai começar a olhar esse caos como o melhor momento que você está vivendo, porque as mãos do oleiro estão sobre você, estão sobre você, estão sobre você. Olhe para alguém e diga: hoje eu estou entendendo o que eu penso que é caos, na verdade é o oleiro refazendo o que estava errado. Na verdade é o oleiro consertando o que estava torto. É o oleiro ajeitando o que estava quebrado. O que estava quebrado. Como finaliza a história, Gabriela? Tornou a fazer outro conforme lhe pareceu bem aos olhos. E então disse o Senhor a Jeremias. Bom, a cena da casa do oleiro é encerrada aí. Fez como pareceu bem aos olhos. E não fica se contando. E aí o vaso foi para isso, foi para aquilo, e voltou, ou se quebrou de novo, ou não se quebrou. Porque essa caminhada do oleiro com o vaso, ela não tem uma parada. Ela é constante. Porque tem uma forma, pastor, que Deus te permite ficar até um certo tempo. Mas chega um momento que Ele quer colocar um conteúdo maior. E por não te desprezar, se Ele entender que você é um vaso que não está conformado só com aquilo que você tem, Ele olha para você e diz: vem cá, vamos colocar mais água de novo, vamos trazer mais matéria-prima e vamos aumentar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. O oleiro está vendo que você quer mais. Só que ele só vai aumentar o conteúdo se o recipiente for proporcional. Então, antes de aumentar o que ele vai trazer, primeiro ele vai mexer em quem você é. Não fuja dos processos. Não se esquive dos processos, porque a dor que você sente agora trará um peso de glória para a tua vida amanhã. Essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso excelente de glória, de glória, de glória.